O reconhecimento é muito fruto do marketing correto que é feito. Claro. E o marketing, eu costumo dizer aos meus alunos, dar um exemplo para se perceber bem qual é o efeito e qual é, no fundo, a utilidade e a necessidade do marketing. E é um exemplo que a maior parte das pessoas, principalmente os mais jovens, compreendem. Imaginem que numa discoteca está um jovem que vê uma miúda muito gira, e quer começar a estabelecer contacto. E então o que é que ele começa a fazer na discoteca? Começa, a uma distância grande, obviamente, a piscar-lhe o olho. E está a noite toda a piscar-lhe o olho. Pisca-lhe o olho, pisca-lhe o olho, pisca-lhe o olho. A noite passa, a discoteca fecha, toda a gente sai e não acontece nada. E ele continua lá a piscar o olho. Porquê? Porque só ele é que sabia o que estava a fazer. Nem o destinatário, nem mais ninguém sabia. Isto acontece muitas vezes com os produtos. Há quem considere que faz a melhor coisa do mundo, o melhor produto do mundo, mas só ele é que sabe isso. Sim, é porque não sabe comunicar. Portanto, o marketing é fundamental precisamente para criar esta notoriedade. E por isso é que os produtos regionais têm também, tal como qualquer outro produto, que utilizar a ferramenta do marketing. Têm que desenvolver um plano de marketing, têm que definir uma estratégia de marketing, têm que, obviamente, ter muita atenção a tudo o que é a regulamentação e tudo o que é a fiscalidade que envolve este processo e, obviamente, têm que fazer uma coisa que poucos fazem, que é um business plan. Um plano de negócios, um plano, de facto, económico-financeiro para, no fundo, não navegar à vista, para poder ter uma rota bem definida, bem trabalhada, bem refletida, bem pensada, para depois, obviamente, atingir os seus resultados. E há ainda muitos produtos e muitas empresas que desvalorizam a necessidade do marketing porque partem do princípio um pouco, digamos, de um autoconvencimento de que o que faz é tão bom que não precisa de ser comunicado. As pessoas naturalmente vão-se aperceber da qualidade do produto e vão reconhecer isso comprando o produto. E não é verdade. De facto, esta primeira fase da análise do mercado até às vezes é algo que se passa por cima, porque dá trabalho, porque custa dinheiro, porque pode ser mais ou menos demorado e porque muitas vezes as pessoas estão convencidas que sabem já. Não, eu sei muito bem, eu conheço muito bem o meu mercado. Conhece em termos da sua percepção, da sua ideia, não de uma forma científica, não de uma forma rigorosa, não é? E quando se conhece desta forma empírica, baseada apenas na observação ou na percepção que se tem, cometem-se, na maior parte das vezes, muitos erros. E por isso é que a análise do mercado não pode, de forma nenhuma, contornar um bom estudo de mercado, não pode deixar, obviamente, de identificar aquilo que são as tendências, aquilo que são as oportunidades, mas, ao mesmo tempo, ter cuidado com o que são também as ameaças, com o que são também os seus próprios pontos fracos em termos de modelo de negócio. Não pode deixar de ter uma visão muito clara sobre quais são os seus clientes-alvo. Porque não se pode pensar que o mercado é toda a gente. Não, ainda por cima, para este tipo de produto que estamos a falar, a segmentação e a identificação muito concreta e muito rigorosa de quais são os clientes-alvos é que nos permite, de facto, atingir o alvo e não falhar o alvo. E depois muito esforço ou muito investimento não resulta precisamente porque falhou o alvo, não é? Não acertou, falhou o alvo, não atingiu, obviamente, os seus objetivos. Assim como também o identificar os concorrentes. Aí acho que quase todos sabem identificar os seus concorrentes, mas muitas vezes subvalorizam os seus concorrentes, porque acham que eles são melhores e, como são melhores, mais cedo ou mais tarde vão-se conseguir afirmar e, digamos, ultrapassar os concorrentes. Esse é um dos principais erros que a maior parte das empresas comete, é subvalorizar os seus concorrentes. Porque a concorrência é uma variável que nós não conseguimos controlar e não podemos esquecer que da parte dos nossos concorrentes também há mentes pensantes, também há pessoas com ideias, também há a mesma ambição, os mesmos projetos e se nós não conseguirmos, de certa forma,
caminhar ou correr um pouco mais do que eles, é óbvio que iremos ficando para trás. E perceber também quem é que são verdadeiramente os concorrentes, não é? E essa é outra questão, porque às vezes confundem-se. Isto é... Eu, como disse, eu sou um muito pequeno produtor de pera rocha, mas os operadores de pera rocha em Portugal, eu estou a dar o exemplo, depois vamos ter o Jorge Soares cá e podemos saber a opinião dele também, mas estão mais, quando olham para a concorrência é mais o vizinho do lado do que o concorrente europeu ou mundial que concorre com peras no mundo inteiro, não é? E mais, Pedro, é que às vezes o vizinho do lado não é realmente o seu concorrente, claro. até podia ser o seu parceiro. Não é de todo o seu concorrente. E devia ser, se calhar, o seu parceiro. Deviam juntar forças, precisamente, então, para enfrentar os verdadeiros concorrentes. E, claro, identificar também eventuais fornecedores, se for o caso disso. Não é? Depois, em termos de estratégia de marketing, e este slide que aqui está, dava só ele para uma conferência inteira. Mas, obviamente, eu terei que ser telegráfico, porque temos aqui, no fundo, o quê? 8 variáveis de marketing mix. Não apenas aquelas 4 variáveis clássicas que a maior parte das pessoas conhece, o product, o placement, o price e a promotion, essas 4 que se atribui muitas vezes ao Philip Kotler, mas que não são do Philip Kotler, foi, obviamente, de um autor americano anterior ao Philip Kotler. O Kotler desenvolveu e o Kotler acrescentou mais 2. Acrescentou precisamente os processos e o people, como mais 2 variáveis. E eu tomo a liberdade de acrescentar mais 2 também, a sustentabilidade e as tecnologias. Hoje estou convencido que não há nenhum modelo de negócio, e nomeadamente este relacionado com os produtos regionais, que, para desenvolver um plano de marketing, possa prescindir de uma destas 8 variáveis. O preço, já vimos que, sendo importante, não é essencial, mas, obviamente, é sempre fundamental. O produto em si também é talvez aquele que tem menos dificuldade ou menos problema, porque tem um modo de produção específico, porque obedece a um caderno de encargos muito bem definido e muito rigoroso. As pessoas, ou melhor, a comunicação, a promoção é, de facto, um dos calcanhares daqueles. É um dos calcanhares daqueles. É onde a maior parte das empresas de produtos regionais falha, precisamente por falta de visão ou por falta de capacidade de investimento nesta área, e depois, não chegando a mensagem, dificilmente as pessoas adivinham que existem aqueles produtos e que eles são bons. As pessoas, e aqui as pessoas, eu não posso deixar também de referir que nesta área falta também bastante formação às pessoas, quer aos produtores, quer a muitos agentes económicos que fazem parte destes circuitos relacionados com os produtos regionais. A nossa pós-graduação da Agrobusiness visa precisamente colmatar um pouco isso, mas, sinceramente, acho que os produtores continuam ainda, alguns estratos dos produtores, a não dar essa devida importância. Eu, durante muitos anos, dei um curso de distribuição na CAP, 50 horas a falar sobre distribuição. Aliás, o Gonçalo e o Henrique, que irão participar na mesa redonda, foram meus alunos nesses cursos, e tiveram sempre, eram 20, era o máximo que podia ser, e obviamente havia uma receptividade muito grande, porque quase todos os alunos desse curso eram jovens que tinham obviamente consciência de que precisavam de se dotar de mais competências, de mais skills para poderem desenvolver um bom trabalho, mas eu estou convencido que o setor ainda não está bem alinhado com essa preocupação e com essa consciência, e que era imperativo reforçar ainda mais essas ações de formação relacionadas precisamente com estas áreas do marketing, da comunicação, da promoção, da comercialização, que é, de certa forma, aquilo que mais falta faz à maior parte dos produtores. Mas, por outra abordagem, as pessoas são, de facto, também a grande força. Ou seja, nós, em muitos produtos regionais, haver uma promoção ligada aos aspectos sociais, à empregabilidade,
a autenticidade destas pessoas é um fator crucial para dar mais força a estes produtos, porque são de facto produtos importantes nas regiões, são de facto produzidos por pessoas que sabem fazer como ninguém aqueles Produzir, produtos. aí está. Não, lá está, produzir, sim. Estou a dizer é que do ponto de vista de promoção é importante olhar para estes casos Sem e dúvida, tentar dar-lhe este aspecto social. Não? E essas características são vantagens competitivas Claramente. que têm que ser evidenciadas. Claramente. Porque é isso que o mercado depois vai reconhecer. É através precisamente dessa diferenciação. Depois, obviamente, os processos, e aqui, de certa forma, tem havido alguma evolução, e hoje, e por força precisamente dos cadernos de encargos, todos os processos, quer da produção, quer até de alguma componente de distribuição, estão perfeitamente assegurados e não é, de certa forma, das principais variáveis mais deficientes. E depois temos a sustentabilidade. Esta também é hoje fortemente marcada, esta variável. Temos os resíduos, por exemplo, que são produzidos pela produção animal, são um dos aspectos mais complicados. A nível, por exemplo, da carne, principalmente da carne bovino, temos uma questão que provavelmente no futuro vai ser muito falada, não é? Porque, no fundo, os bovinos são quem produz o metano, e o metano é o responsável por uma parte substancial do CO2, não é? Não são apenas os combustíveis fósseis, e essa é uma questão que pode, no futuro, tornar-se uma preocupação. Mas até desse ponto de vista, estes produtos tradicionais muitas vezes assentam em sistemas extensivos ligados a outras culturas que retêm carbono e, portanto, aquilo que é compensa. se calhar é uma pegada insignificante face a outros sistemas que são muito mais intensivos. Claro. Sim, sem dúvida. E por fim também as tecnologias, embora neste caso concreto esta variável das tecnologias sejam tecnologias que sejam de facto adequadas e que estejam contidas e descritas nos cadernos de encargos, porque aqui não há lugar, digamos, às tecnologias de ponta, digamos assim, não é? Um queijo, não é? Um queijo de Serpa ou um queijo da Serra da Estrela tem uma tecnologia determinada que, no fundo, são as mãos, não é? São as mãos do roupeiro, não é? Roupeiro, pelo menos é como se diz no Alentejo, acho que não é a mesma designação que se utiliza na Serra da Estrela. Mas em Serpa é o roupeiro é quem faz o queijo, não é? E faz com as mãos e depois com aquelas alianças ou os trapos, etc., para ir desenvolvendo. Portanto, não é. Nas frutas a mesma coisa, não é? Nas carnes, obviamente, também não. Mas é algo que, provavelmente, em termos de futuro e com a evolução tecnológica, nós nunca sabemos qual as direções em que elas vão incidir, poderão, eventualmente, até, quem sabe, um dia, poder ser aliados também dos produtos regionais. Depois, no que respeita às ações em concreto, as ações de marketing desenvolvidas em concreto, temos também muitas que podem ser feitas, algumas já estão a ser feitas, as rotas, por exemplo, recordo a rota dos vinhos, temos no nosso país várias rotas, a rota do vinho do Alentejo, da Bairrada e de outras regiões, as agrolojas, que não há muitas ainda, mas que podem ser também uma forma de levar o marketing a certos pontos, nomeadamente os turísticos, não é? As agrolojas e as próprias rotas podem ter uma importância turística muito grande, porque esses turistas, não podemos esquecer que depois podem, no boca a boca, quando voltarem para os seus países, quando falarem com os seus amigos, quando escreverem nas redes sociais, podem ser embaixadores extraordinários destes produtos, não é? Não só para os outros turistas que depois virão cá e vêm já com essa intenção de conhecer também esses produtos, como também na compra exterior, porque a internet, por exemplo, para os produtos regionais pode ser também um aliado excelente. Pode ser um canal de vendas extraordinário em que não seja necessário vir a Portugal comprar, mas pode-se mandar para qualquer ponto do país, e temos alguns exemplos disso. A gastronomia e a restauração são outro tipo de ações de marketing que também têm sido desenvolvidas, aí não podemos dizer que não. Cada vez há uma ligação mais umbilical entre a gastronomia e entre os produtos regionais, uma ligação a chefes. Os chefes hoje estão na moda,
Os chefes hoje são VIPs, são Very Important Peoples, quase ao nível dos atores de cinema ou de teatro, ou dos jornalistas, ou dos apresentadores de televisão, não é? Quem não conhece hoje alguns dos chefes portugueses, não é? E essa ligação dos produtos regionais aos chefes também pode ser uma ferramenta, uma ação de marketing muito importante. Apesar de em muitas regiões ainda é às vezes difícil, quando se visitam essas regiões, conseguir ter uma oferta na restauração de pratos confeccionados com produtos da região, é difícil. Essa depois é uma perplexidade. E eu já tenho constatado isso, e até, por exemplo, na minha zona, eu sou alentejano, não é? Ninguém diria que eu sou alentejano, porque não tenho sotaque alentejano, não sei cantar a alentejana, e pior de tudo, não sei contar anedotas, portanto, que raio de alentejano é que eu sou. Mas no meu Alentejo, por exemplo, em Beja, que é a minha terra, não é? Eu constato que a oferta gastronómica dos produtos regionais de Beja não é satisfatória. Não é de forma nenhuma satisfatória para os turistas, para as pessoas que vão a Beja. Têm alguma dificuldade em ir a restaurantes onde efetivamente se possa comer, porque há poucos e não serão suficientemente representativos. E alguns até que eu sei foram fechando. Pior ainda. Mas, enfim. Depois, o património natural que decorre também dos produtos regionais. A ligação, no fundo, dos vinhos, das carnes, à geografia. E aquilo que podemos chamar o geoazeite, o geovinho, a geocarne, que isso também tem sido bastante evidenciado e é um dos fatores de diferenciação mais importantes. Os eventos promocionais, que também não podemos dizer que não sejam feitos. Há também, já hoje, um conjunto de feiras, de mercados, missões diplomáticas, recepções de empresas, coffee breaks, de conferências, por exemplo, não é? E, olha, esta é uma falha da nossa, não é? O nosso coffee break, se calhar devia ter produtos regionais, mas não tem, não é? O nosso coffee break é muito simples. Não tínhamos logística nestas conferências para montar um coffee break desta ordem de grandeza. Mas ainda há dias, por exemplo, passei pela FIL, precisamente quando fui ter a reunião contigo, na semana passada, e na FIL estava lá um evento, não é? Que tinha metade daquele estacionamento a céu aberto preenchido só com autocarros. Portanto, devia ter milhares de pessoas lá. Ora, esse evento podia e se calhar devia ter, porque eram quase todos estrangeiros, os coffee breaks com produtos regionais, não é? Por exemplo. Não é? Depois, obviamente, estes aspectos muito importantes também, que não temos muito tempo a falar nele, mas vamos mostrar muitos exemplos daquilo que é coisas bem feitas em termos de design, packaging e de embalagem. O turismo, que o Pedro já referiu e que de facto é fundamental, o turismo rural, o turismo gastronómico, o turismo regional, é cada vez mais importante porque há uma autenticidade, não é? Nesta oferta turística que faz muita diferença e que as pessoas procuram para não ser sempre os grandes destinos turísticos das praias ou das grandes cidades, que também são importantes e todos nós gostamos de ir a Paris ou a Londres ou a Nova Iorque, não é? Ou às praias, mas esta rusticidade, esta autenticidade, às vezes o silêncio, não é? A cor, a beleza, a tranquilidade que se assiste em certas regiões, como por exemplo no meu Alentejo, não tem igual. Não é? Ir ao Alentejo agora, daqui a uns meses, na altura da Páscoa, e ver aqueles campos que são uma palete de cores, é extremamente emocionante e não se encontra já em muito lado. E claro, por fim, last but not the least, o comércio eletrónico como uma das grandes ferramentas para desenvolver o marketing dos produtos regionais, através das redes sociais, por exemplo, e a venda através de sites e de lojas online dos respectivos produtores. Portanto, de facto, se entrarmos agora um bocadinho mais especificamente nas variáveis, esta questão do preço já referi e não vamos avançar muito,
porque não é, na minha opinião, o mais importante. Desde que os produtores de produtos originais consigam ter o equilíbrio adequado entre aquilo que são os seus custos de produção e aquilo que é o seu PVP, e que esse gap, essa diferenciação desses produtos relativamente a outros congéneres que sejam de natureza de mais commodities e mais vulgares, que não sejam nem certificados, nem tenham estas indicações geográficas ou de origem, se a diferença for equilibrada, o consumidor não se importa de pagar esse acrescente para poder ter esse produto. Se for completamente desequilibrada, acreditem que não vai resultar, a não ser em nichos, digamos, muito específicos. Porque, para a generalidade dos casos, se essa diferença for muito acentuada, não resulta. A segmentação é algo que praticamente é original, não há que segmentar muito, porque os produtos já estão, pela sua própria natureza, segmentados, e os seus consumidores, em certa medida, também o são. Portanto, esta segmentação nós podemos vê-la na prática, podemos vê-la, digamos... Esto no es caviar, no son angulas. Este no es queso manchego. No se confunda. El auténtico queso manchego procede exclusivamente de nuestras ovejas de raza manchega y se identifica con una etiqueta numerada que garantiza su denominación de origen. Queso manchego, un queso perfecto. No acepte imitaciones. Não aceita imitações. Exatamente. Manchego. Só um exemplo, às vezes, da dificuldade que há também de imitações que existem de produtos. Isto, vivemos muito na área dos queijos, então acontece bastante de ir visitar a Serra da Estrela e ter queijo da Serra da Estrela e ter queijo tipo Serra da Estrela. Mas para o consumidor aparece muito igual e estes selos de certificação de origem acabam por poder fazer a diferença e era muito esta questão. Ci vorrebbe qualcosa di carattere, in armonia con la mia natura. Un classico ma originale. Qualcosa di gran gusto. La scelta è davvero semplice. Il mio Emmentaler deve venire dalla Svizzera, proprio come me. Emmentaler, l'originale svizzero. Uma forma extremamente original e muito feminina de comunicar esta segmentação, esta diferenciação do Emmental. E já vimos dois exemplos de queijos, não é? O manchego e o Emmental. Fruttato, vellutato, aromatico. Olio Sabina DOP da 2600 anni. Riempi di qualità la vita. A força de alguns produtos não é mais do que a tradição. Isto é uma região que faz azeite há mais de 2000 anos e que transporta isto como o valor para poder Tal mostrar tradição. a diferença e a tradição. Tal tradição. É um bom Nós, em exemplo. Portugal, há quanto tempo produzimos azeite? Também há muitas centenas. O Henrique depois há de dizer com certeza, mas há muitas centenas de anos também. Sim, claro. Portanto, este saber fazer acumulado, não é? Nós estamos num país mediterrâneo e a tradição Exatamente, da exatamente. cultura da oliveira é uma coisa... O azeite é, de certa milenar. forma, o nosso ouro negro, não é? O nosso ouro negro também.